Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Tasto, sou médico, estamos aqui no canal Faça Saúde, Não Faça Doença. Se você gostar do vídeo, achar importante para outras pessoas, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que toda semana estaremos enviando para vocês novos assuntos, novas publicações. E hoje eu queria falar por cima, lógico, né, com relação à fadiga mitocondrial, porque é um assunto tão amplo, tão grande. E quando a gente fala em fadiga, né, nós temos que entender que existe vários fatores. Então, nós temos alterações hormonais que pode levar à fadiga, alterações de déficit de vitamina que pode levar à fadiga, alterações de déficit de nutrientes, alguns aminoácidos, nós vamos comentar hoje, vou falar algumas vitaminas também, né? Alterações psicológicas, né? Síndrome do pensamento acelerado, hoje você vê, é o WhatsApp, é o dia inteiro as pessoas que trabalham em áreas privadas, empresas privadas, então tem que cumprir alguns pré-requisitos de trabalho e isso se desgasta muito. Então, gera uma síndrome do pensamento acelerado, insônias, dificuldade de dormir, no outro dia leva a fadiga, diminuição de alguns hormônios relacionados a esse metabolismo também leva a fadiga, e também envolvendo todos os aspectos espirituais, que também leva à fadiga, né? Então, assim, nós temos fatores físicos, né, relacionados a fisiológicos, fatores nutricionais, fatores mentais, psíquicos, existe a psicossomática também, que leva à fadiga, a própria obesidade leva à fadiga, na mulher também que utiliza algum anticoncepcional, eu vou comentar sobre isso, porque também pode levar, então assim, é amplo. Mas hoje eu queria só comentar um olhar num ponto específico que é a fadiga mitocondrial. Por quê? Toda a nossa energia vai produzir ali numa organela, na nossa célula, chamada mitocôndria. E hoje, cada vez mais, se estuda para poder compreender a produção dessa energia que é na mitocôndria, tá? Então, como que a gente vai, como que nós vamos entender? Deixa eu só colocar aqui, tirar minha fotinha. Essa falta de energia, né? E é muito comum. Eu resolvi fazer esse vídeo porque no consultório é muito comum essa queixa. Puxa, doutor, estou cansado, né? E, na verdade, todo mundo acha que trabalha demais. E às vezes trabalha mesmo, né? Mas como que está teu perfil metabólico? Essa semana mesmo eu atendi um paciente com queixa de fadiga, de cansaço, e às vezes ele tinha um pouco de palpitação, né, por causa dessa fadiga, fizeram avaliações cardiológicas e tudo mais, e chegou a um diagnóstico de síndrome do pânico, né? Toda vez que a gente faz diagnósticos psiquiátricos, psicológicos, e eu sou um pouco cauteloso, eu acho que, por exemplo, um síndrome do pânico acaba sendo um diagnóstico de exclusão, ou seja, você investiga vários fatores hormonais, metabólicos, do paciente, cardiológicos. Nesse caso, ele tinha um mal-estar aqui, não acha nada. Aí se começa a se discutir um lado psicológico também do paciente, que é importante. Nesse caso, por exemplo, ele tinha uma liberação de insulina, ou seja, ele tinha uma resistência periférica à insulina, né, que realmente não tinha sido visto, e tinha uma diminuição de testosterona. Então, óbvio que ele vai ter, para ser homem, uma pessoa de 58 anos, ele estava tendo fadiga e cansaço, tá? Isso o quê? Então, nós estamos relacionados à parte metabólica. Então, na verdade, tudo tem que ser investigado. E hoje, essa queixa sendo muito comum, não é? Nós temos que entender onde que é produzida a nossa energia. Então, nesse olhar unidirecional, porque eu falei que existem vários fatores, e nós estamos olhando só para esse ponto, né? Nós vamos falar sobre a mitocôndria, né? Então, como que ocorre isso daqui? Tudo que eu vou comer, né, eu preciso do quê? De glicose. Então, nós temos os três tipos de nutrientes, né, que são as gorduras, são os carboidratos e as proteínas. Tudo isso é para gerar parte do nosso metabolismo. 60 a 70% das calorias ingeridas é para a nossa atividade basal. Basal é assim, meu coração está batendo. Não tem como eu falar para ele parar de bater, porque é o sistema parasimpático que coordena isso. Então, assim, quero que ele pare de bater. A gente não consegue. Então, eu estou aqui falando com vocês, eu estou respirando. Então, eu estou sentado, não é? E eu tenho um gasto de energia basal. Isso tem em torno de 60% a 70%. Então, assim, o consumo calórico também do paciente, para ver se ele não tem um balanço negativo de gasto,
energético, isso tem uma conta que se faz, né? Também é importante a gente estar atento, porque às vezes o paciente que está com falta de nutriente, ele pode gerar fadiga. Mas, resumindo esse caminho, eu tenho a minha glicose, que ela vai entrar na célula, para quê? Para produzir energia. Isso que eu preciso, de produção de energia. Então, ela vai entrar, aí ela se transforma, ela ganha um fosfato, fica glicose 6-fosfato, que vai dar frutose 6-fosfato, que vai dar frutose 1,6-fosfato, que vai dar o piruvato, tá? Que está aqui. O piruvato vai dar acetil-CoA, né? E aí ele vai entrar no ciclo de Krebs. Aí lá no ciclo de Krebs ele vai dar, né, o citrato, isocitrato, alfa-cetoglutamato, succinil-CoA. Aí ele vai caminhando e vai produzindo energia, né? Fumarato, malato, oxalacetato e cai de novo, né? No succinil-CoA. Então, quando a gente vai entender esse mecanismo, para quê? Para produzir ATP. ATP é minha moeda energética, né? Então, aqui, acabei de falar o ciclo de Krebs, está aqui, né? Não precisa de ficar decorando. Isso daí a gente entende porque a gente trabalha com isso, mas assim, ó, citrato, isocitrato, como eu coloquei, alfa-cetoglutamato, succinil-CoA, succionato, fumarato, malato, oxalacetato, tudo isso são etapas dentro da nossa célula e dentro da nossa mitocôndria que gera energia. Então, a mitocôndria ela é até importante até para o emagrecimento, porque onde você vai fazer oxidação lipídica? O que é oxidação lipídica? Todo mundo fala queima de gordura, né? Ela vai se dar, ela vai entrar aqui, né, no acetil-CoA ou no oxalacetato, que é importante para a oxidação lipídica, né? E essa oxidação lipídica é o emagrecimento. Então, eu preciso também de mitocôndria para emagrecer. Tá? Então, isso aqui vai produzir ATP, vai produzir energia. Então, se a nossa fisiologia deste mecanismo não tiver adequada, e se eu não tiver mitocôndria, entrar numa fadiga mitocondrial, lógico que eu vou ter menos produção de energia, eu vou ter mais cansaço, tá? Então, o excesso de glicose, ou seja, aqui eu tenho um excesso de glicose que vai virar o piruvato, que vai entrar aqui. O piruvato vai dar acetil-CoA, ó, vai dar aqui. Para formar. Agora, quando eu começo a ter excesso, isso aqui ele tem uma quantidade de metabolismo que ele consegue realizar. Então, vamos colocar um número, por exemplo, só para a gente entender. 10 glicose que ele consegue movimentar, que vem aqui, para formar piruvato e acetil-CoA, 10 glicoses, por exemplo, por minuto. Vamos colocar assim. Mas aí eu comi demais. Eu comi demais. E aí eu tenho o quê? 100 glicoses. Ou seja, eu comi um alimento de alto índice glicêmico. Eu tenho 100 glicose, vai liberar insulina para colocar essa glicose para dentro da célula, para chegar aqui. Só que aqui só gira 10, entendeu? O que, que vai fazer com os outros 100? Vai lá para o fígado e vai formar o quê? Ácido graxo e glicerol, que é o triacilglicerol, que é gordura, vai engordar, né? E aos poucos vai se liberar o quê? Muita insulina. Aí essa célula, principalmente a célula muscular, vai formando o quê? Uma resistência periférica à insulina e começa o pré-diabético, né? Então, aqui, o excesso de glicose também leva a uma fadiga mitocondrial. Aliás, o excesso de açúcar, gente, não é bom para ninguém. Se vocês puderem tirar o açúcar. Quando eu falo açúcar, todo mundo acha que aquele negocinho branco, né? O açúcar branco. Não. Por exemplo, se eu comer um macarrão, ele é açúcar. Ele vai entrar aqui, ó. O macarrão vai dar glicose, que vai dar a glicose 6-fosfato, que vai dar a frutose 6, a frutose 1,6, piruvato, acetil-CoA, ácido de Krebs, vai dar aqui. Só que o excesso disso aqui vai levar à fadiga mitocondrial. Então, o excesso de carboidrato gera o quê? Cansaço a longo prazo, né? Sem falar que você vai o quê? Engordando. Você vai engordando, vai gerar mais cansaço. Eu vou comentar a fadiga mitocondrial que dá no obeso, né? Onde que ocorre. E falta de nutrientes. Porque para eu movimentar esse ciclo aqui, eu preciso de vitaminas. Por exemplo, aqui vai entrar a vitamina B6, aqui vai entrar B12, aqui vai entrar um aminoácido, aqui vai entrar outro aminoácido. Então, assim, para eu movimentar aquele ciclo, eu preciso de nutrientes. Eu não falo excesso de comida, estou falando de nutrientes, vitaminas e aminoácidos específicos. Para quê? Para que eu possa produzir energia. Então, aqui, ó, tá aqui, falta de nutrientes. Então, se eu tiver, por exemplo, ó, a leucina, que a gente utiliza muito, porque ela faz parte da mTOR, na síntese muscular. Então, quando a pessoa quer fazer uma síntese muscular, e hoje é importantíssimo a gente ter músculo,
principalmente com o envelhecimento, nós vamos fazendo uma sarcopenia, vai diminuindo, sarcopenia é diminuição da massa muscular, gera até aumento de incidência de tumores, quem tem diminuição de massa muscular. Por isso que muitas vezes eu insisto para o paciente, falo, ó, vai para academia. E todo mundo acha que, é legal fazer uma caminhada. Não, caminhada de princípio não que a caminhada é ruim, mas tem que fazer músculo, tá? E aqui nós temos, por exemplo, a lisina, fenilalanina, o triptofano. Inclusive, o triptofano produz serotonina relacionada à parte de depressões e tudo mais, mas precisa desses nutrientes. Por exemplo, aqui no glutamato, como eu já coloquei, a glutamina, a histidina, a prolina, vai fazer parte desse ciclo, tá? Então, nós não vamos ficar decorando tudo, mas só para a gente entender que eu preciso de aminoácidos, ou seja, nutrientes, e também de vitamina, como a B12, ela vai entrar aqui. Eu tenho um vídeo no nosso canal falando sobre a B12, né? Ela vai entrar aqui. Então, o que eu quero entender isso? A pessoa fala assim, poxa, doutor, eu como só salada e não emagreço. Estou fraco, estou cansado. Mas se você comer só salada, você não está comendo o quê? Aminoácidos. Você não está tendo nutrientes. Como é que está a tua parte vitamínica? Você vai ter fadiga, né? No consultório, quando eu vou tratar essa parte metabólica para ajudar no emagrecimento esportivo, né? Eu faço o quê? Eu faço uma fórmula de 10 gramas de aminoácido mesmo, que não vai passar por um processo de digestão, é o puro aminoácido, né? Não vai ter quebra, de 10 gramas, principalmente quase 20% coloca na forma de leucina, e eu dou para o paciente, porque aquilo ali tem 10 gramas de aminoácido que é absorvido, ou seja, principalmente no idoso, que a absorção é mais falha, tem uma maior dificuldade, ele é absorvido e vem aqui para o ciclo de Krebs ajudar nesse metabolismo, inclusive para emagrecer. Veja bem, eu não estou falando que aminoácido emagrece, eu estou falando que ajuda numa metabolização, no funcionamento do ciclo de Krebs. E a oxidação lipídica, que é o emagrecimento, são outros fatores também, tá? Agora, isso eu costumo fazer para as pessoas, porque eu quero diminuir a caloria dela, e esse blend de aminoácidos que a gente faz no consultório, por exemplo, tem 15 calorias. Então, é importante o paciente estar nutrido. Então, a falta de nutrientes, que deixa aqui o recado desse slide, é o quê? Ele altera esse metabolismo do ciclo de Krebs e pode dar fadiga, pode dar cansaço também, tá? E no obeso, a fadiga na obesidade. Então, olha só, o obeso, ele tem menos mitocôndria. Eu falo, mas por que o obeso tem menos mitocôndria? Porque, na verdade, o pior caso é a obesidade sarcopênica. O que é obesidade sarcopênica? É quando o paciente, ele está, vamos falar carinhosamente esse termo, gordo, né? A gente classifica obesidade grau 1, 2, 3, vamos falar, ele está gordo, tá? Vamos falar o dito popular. E ele tem pouco músculo, porque é interessante, dos pacientes acima de 100 quilos, 95% que eu pergunto, assim, ó, você faz algum exercício? 95% fala assim, não. Por que você não faz? Porque eu não gosto. Então, assim, eu queria também aprender como que eu iria emagrecer comendo e sem fazer exercício. Se alguém souber, né, como que você emagrece comendo e sem fazer exercício, alguém me ensina, porque metabolicamente, de toda a parte fisiológica que a gente estuda, ainda eu não cheguei nessa resposta. Você tem um balanço calórico, então você tem que fazer o quê? Diminuir a ingesta e aumentar o gasto. Você tem que fazer o exercício. E o que acontece com o obeso? Que ele tem pouco músculo. Apesar de você ver a pessoa forte, quando a gente faz a impedância bioelétrica no consultório, você vê que ele tem uma quantidade grande de gordura e pouco de músculo. E cada célula do tecido adiposo tem 40 mitocôndrias. E cada célula do tecido muscular chega a ter 2.000 mitocôndrias. Então, olha a produção de energia de um tecido muscular e de um tecido adiposo. O tecido adiposo é muito baixa essa produção de energia, sem falar dos fatores inflamatórios que a obesidade eleva. Então, daí começa a importância. Se você quer emagrecer, você tem que começar a fazer músculo para ter queima, oxidação desta gordura. Então, esse é um fator. Então, o obeso, ele tem pouco mitocôndria, ele pesa lá 130 quilos, aí ele é fadigado, ele é cansado. Aí você fala para ele, poxa, você tem que fazer exercício. Mas, doutor, ele não tem força, eu tenho fadiga, eu tenho cansaço. Por quê? Porque ele não tem mitocôndria. Não é todo mundo, às vezes, taxa o obeso, é vagabundo, não quer saber de treinar. Não é só isso, não.
né? Ele tem um perfil metabólico que é difícil ele carregar todo aquele peso, não é fácil. Criticar talvez é mais fácil, mas entender a fisiologia dele e o porquê, tá aqui, ele tem menos mitocôndria, né? Então nós temos que começar a fazer o quê? Músculo para diminuir essa obesidade também. E aí, eu tendo menos mitocôndria, como eu coloco aqui no ciclo de Krebs, eu tenho menos produção de energia. Eu tenho menos produção de energia, eu tenho cansaço. Tá? Esse é um dos mecanismos, tá? Com relação à mulher, que é muito comum, né? Então fala assim, nossa, o anticoncepcional diminui testosterona, né? Não é que o anticoncepcional vai lá, pega a testosterona e quebra, diminui ela. Na verdade, o anticoncepcional é um hormônio sintético, né? E ele aumenta o SHBG, que é um carreador desses hormônios. Então, quando o SHBG se liga à testosterona, praticamente quase 60% da nossa testosterona está ligada ao SHBG, ela não se torna biodisponível. A testosterona biodisponível é a testosterona livre. Então, o ideal é SHBG está menor que 75. Eu vou dar um exemplo. Sexta-feira passada, agora, né? Atendi uma paciente com essa HBG dela, está 170, ela toma anticoncepcional faz 20 anos. E a testosterona dela está 0,7, gente, é muito baixa. Aí qual é a queixa dela? Fadiga, cansaço. Aí eu vou fazer o que para ela? Então vamos dar testo para ela, né? Que hoje está muito na moda. Passa testosterona, passa um gelzinho aqui, vai melhorar a energia e tal. Não é bem assim, você tem que avaliar com complexo. Então, assim, poxa, sorte que quando às vezes vai o casal, me facilita esse diálogo no consultório. Porque eu tenho que propor, você tem que tirar o anticoncepcional. Para quê? Para a gente diminuir o SHBG, para quê? Para aumentar a sua testo disponível. E isso vai melhorar a tua energia. Eu não vou ficar dando testo para qualquer paciente, não é assim, né? O homem também, às vezes, quando ele está obeso, ele fala assim, a testosterona emagrece. Gente, não, também não é bem assim, não é? Existe um déficit de testosterona quando você está obeso, lógico, a conversão periférica é em estradiol, então você vai acabar tendo um aumento de estradiol e diminuição de testo, mas o porquê? É isso que tem que se entender nesse metabolismo, né? Então, uma outra causa de fadiga que dá é o anticoncepcional, sim, mas aí você tem que dosar. A gente dosa o SHBG no consultório, dosa a testosterona total e a testosterona livre, biodisponível para a produção. Aí, muitas vezes, você tira o anticoncepcional, você diminui o SHBG, a testo livre aumenta, a mulher melhora a fadiga, né? Então, assim, esses são um dos fatores, né? A fadiga mitocondrial pelo excesso de açúcar, vamos tirar o açúcar, vamos comer melhor, né? Nutrientes, principalmente nutrientes com vitaminas e aminoácidos específicos, como eu coloquei, a leucina, extremamente sendo importante. A gente entender a obesidade como uma doença, né? Existe até bullying, né? Obesofóbico, né? A gente tem que tomar cuidado de criticar o outro. Então, entender que ele tem menos mitocôndria por causa do tecido adiposo. Você vê, na mulher, um simples anticoncepcional às vezes está repercutindo nisso, mas se faz exames para ver se é isso, porque, como eu coloquei no início do vídeo, existem vários fatores relacionados à fadiga e a fadiga mitocondrial, e entender todo esse metabolismo bonito de se compreender para se chegar a uma conclusão, tá bom? Gente, mais uma vez, obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe com os amigos, deixa o seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.